A próxima função que vamos ver é a função bdobter, ou dget em inglês, e é uma função que faz parte da categoria das funções de base de dados, mas que faz todo o sentido enquadrá-la aqui nas funções de pesquisa. Porquê? Apesar de ser uma função de base de dados, aquilo que ela vai fazer é extrair um valor da base de dados. E esse valor da base de dados é extraído baseado no critério, como todas as funções de base de dados fazem. O que significa que esse critério, podem imaginar que é o valor que nós vamos procurar. E se nós localizarmos esse valor numa base de dados para retornar o registro desse valor, estamos a fazer uma pesquisa à base de dados. E então a função bdobter vai funcionar como uma função de pesquisa, na realidade. Então, apesar da sua categoria ser base de dados como referido, a sintaxe também já conhecemos esta sintaxe porque é igual a todas as funções de base de dados e por isso a sintaxe será bdobter, vamos à nossa base de dados, selecionamos o campo que nós queremos obter, baseado no critério de pesquisa. E então é isso que nós vamos fazer sem mais demoras, no nosso exemplo no Excel, para vermos como é que utilizamos esta função como função de pesquisa. Muito bem, então já estamos aqui na nossa folha da função bdobter, ou dget, e se repararem temos aqui um intervalo muito parecido com o intervalo da função procv. A questão é que, neste caso, temos a nossa tabela e os valores que nós queremos obter no formulário aqui em baixo não estão na mesma ordem que os valores da nossa tabela. Por isso, se utilizássemos a função procv neste caso, para podermos obter o nome, já não tínhamos os valores das colunas ordenados, podemos dizer assim, o que significa que teríamos uma tarefa bem mais complicada para colocar o número da coluna na função procv. Mas, se tivéssemos um intervalo com 200 ou 300 colunas, então aí seria completamente irreal tentarmos fazer o número da coluna de uma forma correta com a função procv. E por isso é que estamos a começar a perceber outras funções que nos ajudam a melhorar, inclusive a função VLOOKUP, ou utilizar mesmo outras funções como alternativa à função VLOOKUP, ou procv. Muito bem, então no nosso cenário nós temos aqui o ID do colaborador, que é basicamente o ID que nós vamos pesquisar. Podemos pensar assim, este é o valor a pesquisar. Mas na realidade, para esta função vai ser o valor de critério. Então, vamos lá colocar a função bdobter, e, sendo uma função de base de dados, tem os argumentos da base de dados. Ou seja, a minha base de dados é este intervalo todo. Aqui é fundamental selecionarmos o cabeçalho. Como vimos nas funções de base de dados, o cabeçalho é aquilo que vai identificar o campo que nós vamos obter e, como tal, é fundamental selecioná-lo. Tendo então a nossa base de dados definida, qual é o campo que eu vou querer extrair? Neste caso é o campo nome. Claro que eu poderia colocar a palavra nome, mas não faz sentido neste cenário colocar a palavra nome, porque eu aqui quero utilizar a palavra apelido. E aqui irei querer utilizar o número de telefone, ou seja, a palavra telefone. Então, utilizando a referência de uma célula, é muito mais flexível, porque se eu arrastar o meu valor para a direita, consigo obter então a célula que tem a palavra apelido, que por sua vez é o campo apelido da base de dados. E agora temos a questão do critério. O critério é cujo colaborador é o valor 880-10.003. Então, neste caso, a minha base de dados vou aproveitar e trancá-la. O valor da célula B13 não vai ser trancado e o valor do critério vai ser trancado. Então, neste caso, entra para confirmar e temos então o valor do nome Isabel. Ou seja, o ID 10.003 é efetivamente o nome Isabel. Se eu arrastar para a direita, o apelido será Aleixo, está correto. O telefone também está correto e o e-mail também está correto. Ou seja, à primeira vista, esta função parece ser perfeita, não ter nenhuma falha e super flexível. O único senão que esta função tem é que ela apenas permite extrair um único valor. Se não existir um único valor na base de dados, esta função já dá erro. Então reparem, o apelido 10.003 é a Isabel Aleixo. Mas imaginem, por acaso, que existe uma segunda versão ou um segundo ID repetido, errado ou não, é algo que é justificável, mas temos então aqui uma duplicação do ID. A partir do momento em que temos um ID duplicado, a função já não sabe se há de devolver o 10.003 para a Isabel Aleixo ou 10.003 para a Marta Cruz. Então, esta função precisa de obter um único valor. Caso contrário, ela é extremamente útil, extremamente flexível, mas tem este senão, tá bem? Por isso, tenham nota
que o valor que vocês estão à procura ou o critério que vocês utilizam para localizar tem que ser um valor único. Caso contrário, a função devolve um erro. Vamos passar então para o próximo vídeo, onde vamos ver uma das duas funções mais importantes de pesquisa que nós temos no Excel. Até lá!